Olá, tudo bem? Eu me chamo Sérgio Lima e quero te convidar a assistir esta próxima meditação. Ela falará sobre a graça e a glória de Deus na nossa vida. Em resumo, sobre o quanto da glória de Deus é possível perceber no período da graça em que estamos vivendo. E você vai perceber 3 coisas pelo menos. Você vai perceber que nessa vida nós conheceremos um pouco da glória de Deus, que são as primícias da glória de Deus. Você perceberá que além das primícias da glória de Deus, a glória de Deus, ela não é para ser desfrutada completamente. Talvez você estranhe, mas eu sou salvo, por que não posso desfrutar de toda a glória de Deus? A pregação vai dizer, por conta da santificação imperfeita que nós temos. Por isso, quando pedimos a glória de Deus, muitas vezes não sabemos realmente o que pedimos. A santificação imperfeita é verdadeiramente um atrapalho no nosso relacionamento com Deus. Por isso eu gostaria que você assistisse a esta pregação e orasse ao Senhor por santificação. Que o Senhor Deus santifique a sua vida, a nossa vida, para que possamos desfrutar continuamente e de maneira crescente da glória de Deus no período da graça de Deus que estamos vivendo. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Já quero lhes convidar a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. Esta é uma passagem muito conhecida do cristianismo, porque é a oração que Jesus fez ao Pai. E é uma oração voltada aos discípulos. É uma oração, é uma busca de Deus no sentido de olhar. Dudu, só um detalhe. Dudu, eu vou pedir que você não ligue esse, por gentileza. Ele está vibrando bastante, esse condicionador. Vamos acionar os outros, por favor. A oração sacerdotal do capítulo 17 de João é uma conversa de Jesus com o Pai acerca da vida dos seus discípulos. E esta é uma conversa que visa benefícios aos cristãos, benefícios aos discípulos primeiramente, e obviamente benefícios que seriam para todos os cristãos. Então, eu gostaria de ler o capítulo inteiro de João 17, mas vou pontuar rapidamente algumas coisas iniciais, e é do versículo 17 para frente que eu gostaria de conversar com a igreja nessa manhã. Do versículo 17 até, pelo menos, até o versículo 26. Eu vou chamar essa meditação de o céu na terra. Embora essa seja uma expressão um pouco difícil de compreender. Como assim o céu na terra, né? Céu não é céu e terra não é terra. Como conceber essas duas coisas? Como pensar em céu e terra ao mesmo tempo? Nós que somos muito da terra, como pensar na possibilidade de ter um pouco do céu? Como imaginar o céu agora? Por que não deixar o céu para os momentos futuros? Eu quero pensar um pouco sobre esse tema. O céu na terra, ou o quanto do céu é possível perceber. O quanto e como o céu pode vir a essa vida diária fenomenal que nós temos. E talvez estes textos possam nos ajudar. Nesta oração, Jesus está falando com Deus sobre vida física, a bios, o dia a dia dos discípulos, e a vida eterna,
que em grego usa outra palavra, zoe. E quando Jesus fala com Deus sobre os discípulos, ele está pontuando essas duas coisas com Deus, falando com Deus sobre o dia a dia da vida dos discípulos e também sobre a vida futura. Quanto à vida presente, ele está falando com Deus, dizendo: tudo que me foi possível manifestar a eles, tudo que foi possível falar do Senhor a eles, eu fiz. E essa primeira parte, então, da vida terrena, é uma espécie de manifestação da graça de Deus. A graça de Deus para viver, a graça de Deus para serem cristãos. Mas Jesus não se limita a falar da graça de Deus aos discípulos. Ele também fala da glória de Deus, que é uma leitura mais aprofundada um pouco. Nos nossos catecismos, quando se fala de graça e de glória, se pudéssemos, para didaticamente entender e ficar mais fácil, quando a palavra graça está nos nossos catecismos, ela está relacionada à nossa vida diária, está relacionada às bênçãos de Deus para a vida presente. E quando fala da glória de Deus, parece estar mais relacionada à vida do porvir. Então, nessa passagem, Jesus fala com os discípulos tanto de graça quanto de glória. Eu manifestei tudo o que foi possível para eles entenderem as bênçãos do Senhor para a vida presente. E eu também manifestei a eles tudo o que era necessário eles entenderem sobre a vida futura. Então é a partir desse equilíbrio, a graça e a glória de Deus, que eu quero pensar sobre o céu na terra. O quanto do céu, o quanto da glória de Deus na graça da nossa vida. O quanto das coisas celestiais mesmo, o quanto do que é fora da percepção dos nossos 5 sentidos, o quanto da verdadeira glória de Deus, das purezas de Deus, das perfeições de Deus, estão presentes, são visíveis no tempo da graça que estamos vivendo. E eu começo, antes de ler os versículos 17 a 21, narrando rapidamente um momento. Eu estava em uma farmácia aguardando para ser atendido, e esta farmácia estava bem em frente a uma instituição religiosa com uma caixa de som para a rua. O objetivo era, claro, falar àquele povo todo que passava naquele momento. E em algum momento começou a se falar muito forte: Senhor, nós queremos ver a Tua glória, mostra a Tua glória, manifesta a Tua glória. Senhor, vem neste lugar, agora é a hora. E eu comecei a ouvir mais aquilo, porque é muito interessante essa frase. Parece que sempre existiu pessoas que buscaram isso. Um deles foi o próprio Moisés. Em determinado momento, ele disse: Senhor, mostra-me a Tua glória. Isso está lá em Êxodo, capítulo 33. Mostra a Tua glória. E Deus não quis mostrar. E é uma passagem intrigante, porque Deus diz a Moisés: veja bem o que você está pedindo. Veja bem o que você está pedindo. Querer ver a minha glória é querer estar diante de um fogo que consome. Moisés, você quer mesmo ver a minha glória? E então eu fiquei com aquilo na cabeça enquanto estava ali na fila da farmácia. Um homem de Deus já pediu para ver a glória de Deus. E Deus foi condescendente com ele e disse: é melhor eu contribuir com você, não mostrando a minha glória a você, e ajustando a vida de Moisés para que ele tivesse um vislumbre da glória, um pouquinho da glória, um detalhe da glória, uma ideia da glória. E Deus não mostrou, não atendeu ao pedido de Moisés da forma como ele pedia. E eu fiquei com aquilo imaginando: Senhor, o que mudou? Um dia Moisés pede e o Senhor diz: Moisés, parece que você não está sabendo o que está pedindo. O que mudou? A religião avançou tanto que
este som que eu estou ouvindo na caixa de som tem um entendimento acerca das tuas coisas maior do que o entendimento de Moisés, então eles podem pedir a tua glória agora, neste lugar, nessa sala, ali na minha frente, de onde eu estou ouvindo o som. Eles têm um entendimento maior do que teve Moisés ainda, ou eles não sabem o que estão pedindo? Ok, eu não tenho as respostas porque não julgo, apenas saí daquela farmácia pensando, ou este povo sabe de coisas que eu ainda não sei, ou este povo sabe de coisas, ou este povo sabe muito pouco das coisas. Ou este povo que pede desse jeito a glória de Deus, sabe coisas que eu ainda não encontrei, que eu ainda não descobri, que eu ainda não entendi. Ou talvez este povo não saiba realmente o que esteja pedindo. O nosso assunto é pensar então na glória de Deus. O que é a glória de Deus para o tempo presente? O que nós podemos vislumbrar da glória de Deus para o tempo presente? Como nós podemos nos relacionar com a glória de Deus no tempo da graça, o tempo em que estamos vivendo? E o nosso catecismo maior, um dos nossos símbolos de fé, trata dessas questões. Das perguntas 80 para frente, trata sobre isso. Ensina a igreja sobre um entendimento adequado acerca da glória de Deus. E eu quero pensar então nisso nessa manhã. A glória de Deus é o pouco do céu de Deus na graça dos homens. Mas como isso se dá? Como é possível? Como nós podemos contemplar coisas da eternidade dentro do dia a dia das nossas vidas? O quanto do céu conhecemos? O que do céu nós já temos? Como as coisas do céu nos motivam a viver? Quanto de comunhão nós já temos com as coisas do céu? Então, vamos ler os versículos 17 até o 26. Jesus falando, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, ou que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu amor, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Se você continuar olhando para a passagem, dos versículos 17 até o versículo 26, você vai perceber algumas coisas aqui que são importantes, são pano de fundo, são plataforma, base, chão duro, onde nós podemos colocar o nosso pé para avançar no entendimento da graça e da glória de Deus. Uma primeira coisa que o texto parece nos mostrar é que Jesus orou por santidade na vida dos discípulos. Quando nós lemos a passagem na liturgia, o autor aos Hebreus disse: segui a paz e a santificação, porque sem ela não tem como Deus gostar, não tem como Deus lidar
Sem a santificação na vida do cristão, não tem como o cristão buscar o relacionamento com Deus, viver em relacionamento com Deus. Então, Jesus queria isso para a vida dos discípulos. E ele ora ao Senhor pedindo que o Senhor faça isso, que o Senhor dê santidade àqueles homens. Mas como essa santidade viria àqueles homens? Então, o próprio texto explica. O meio da santidade na vida dos cristãos é a verdade. Não há santidade intencional. A santidade não é um desejo atendido. A santidade, a santidade vem, a santidade, ela tem um meio de chegar às nossas vidas. E o caminho é a verdade. Então, o versículo 17 diz, santifica-os na verdade. Se Jesus queria que os discípulos fossem santificados na verdade, como esta verdade, qual era a ideia da verdade? Como descobrir o que é a verdade? E o próprio texto diz que é a palavra de Deus a verdade. Então, existe santificação possível? Existe um limite de avanço de santificação na vida dos cristãos? Existe. Qual é o meio? É a verdade. Aonde está esta verdade? Na palavra de Deus. Não há qualquer avanço de santidade sem o exercício, sem a prática, sem a busca, sem o entendimento deste meio. Não é o homem que diz serei mais santo, é Deus que faz o homem mais santo. E Ele o faz pela verdade, através da palavra. Então Jesus queria isso na vida dos discípulos. Ele queria que eles tivessem a santidade obtida pela verdade. E a verdade estava na palavra de Deus. O que mais que esse texto pode nos mostrar aqui como pano de fundo? Em determinado momento ele diz para que pessoas creiam. Então, como pano de fundo, nós temos também aqui a fé na palavra que leva à comunhão com Deus. A fé na palavra de Deus, o aceitar, o compreender, o receber, amar as coisas de Deus, nos aproxima de Deus. Uma outra ideia do texto que Jesus queria para os seus discípulos também era o aperfeiçoamento na unidade espiritual. Jesus conversa com Deus e diz, Pai, eu e tu somos um. Mas a minha oração é que eles também sejam assim. Pai, eu e tu vivemos essa unidade. Sempre foi assim. Desde antes da fundação do mundo foi assim. Mas eles estão conhecendo isso agora. Então a oração de Jesus ao Pai era para que eles fossem unidos espiritualmente nessa dimensão. A dimensão de se compreender a mente de Deus, de se alegrar nos planos de Deus. É uma oração muito interessante, porque é uma oração verdadeiramente de aperfeiçoamento. Esse texto nos mostra algumas outras coisas também. Esse texto nos fala de palavras como amor, como conhecimento e como missão, inclusive. Porque quando Jesus ora pelos seus discípulos, Ele ora para que eles sejam tão cheios das coisas espirituais, que eles amem tanto as coisas perfeitas de Deus, que as perfeições de Deus na vida deles faria com que eles realmente fossem pessoas separadas do mundo, mas não separadas socialmente do mundo. Tanto é que Jesus diz, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, apenas quero que o Senhor os livre do mal. Eles não seriam separados da cultura, separados das pessoas, eles não iriam para os montes, eles não criariam um monastério. Não. Eles viveriam no mundo, mas não seriam do mundo. Eles viveriam no mundo, mas com a nova identidade, com a identidade de serem os homens que já haviam vislumbrado o céu de Deus na sua vida. A oração de Jesus era para que estes homens vivessem essas coisas com intensidade,
a santidade obtida pela verdade, a fé na palavra de Deus para que eles tivessem comunhão constante com Deus, o aperfeiçoamento constante da unidade espiritual, Deus Pai, Deus Filho, pelo Espírito Santo, na vida deles. O Senhor Jesus orava para que eles compreendessem o amor com que foram amados, para que eles conhecessem mais das coisas de Deus e para que eles fizessem missão. Jesus é a base fundamental da missão, porque na oração sacerdotal Jesus diz: Senhor, eu reconheço aqui que o Senhor me enviou. Foi o Senhor que me enviou e agora eu faço eu delego, eu compartilho que eles sejam aquilo que um dia o Senhor fez de mim. O Senhor me enviou a este mundo para falar do teu reino, para falar das grandes coisas do Senhor. Agora eu vou para junto de ti novamente. Glorifica-me com a glória que o Senhor tem me dado desde antes da fundação do mundo. Mas eles ficam. E eles ficam com o quê? Eles ficam com as palavras, com a vida, com a experiência. Eles ficam com o quanto nós acrescentamos da glória na vida deles. Eles ficam. Eu vou e eles ficam. E é nessa linha então de raciocínio que nós continuamos a meditação pautada nos capítulos, então, perguntas 82 em diante do Catecismo Maior de Westminster, que fala sobre a comunhão em glória com Cristo que os membros da igreja invisível podem usufruir nessa terra. O quanto da comunhão em glória com Cristo os membros da igreja de Deus podem usufruir nessa terra. Jesus orou para que os seus discípulos tivessem essa comunhão. Jesus pediu ao Pai para que eles avançassem nessa comunhão. A graça de Deus eles já tinham para viver o seu dia a dia, mas a glória de Deus, talvez eles ainda não a tivessem plenamente, como Moisés não teve. E aí começam as dúvidas, as perguntas. Como é que isso se dá então? O quanto da glória de Deus está disponível? E eu quero pensar em pelo menos 4 ideias aqui acerca da glória de Deus nessa manhã, a partir dos versículos 17 a 26 de João, porque o texto fala pelo menos 4 vezes sobre a glória de Deus. Mas que glória é essa então? O que é a glória de Deus? Uma outra ideia, a glória de Deus é um direito totalmente desfrutável a qualquer momento? Uma outra ideia, algo impede o benefício da plena glória de Deus na nossa vida? Se algo impede o benefício da plena glória de Deus na nossa vida, o que é esse impedimento? De onde vem? Como combatê-lo? E eu quero pensar então nisso. Meus irmãos, eu já falei sobre uma diferença didática entre os termos graça e glória. Só vou reforçar. Imagine você que a graça de Deus seja mais compreensível a nós quando ela está relacionada aos cuidados de Deus na nossa vida de agora. E a glória de Deus, ela tem uma ideia mais voltada às bênçãos que estão ainda por acontecer na nossa vida e que estão nos tempos celestiais. Então, graça e glória são coisas presentes na vida do cristão. Mas com ênfase, graça tem a ver com o agora e glória tem a ver com o amanhã. A graça de Deus vem de 2 maneiras. A graça para o mundo vem de 2 maneiras. Ela vem em forma de graça comum, que é a preservação, o cuidado de Deus com todas as coisas existentes, e todos recebem dessa graça, é a graça comum de Deus, e ela vem também de outra maneira, chamada de graça especial. A graça especial é aquela condição que Deus dá para, dentre toda a natureza abençoada com a graça comum, alguns entenderem que há um Deus que faz todas aquelas coisas, mas ele tem nome, chama-se Deus Pai. Ele tem uma condição
ele tem uma ação voltada à vida dos seus filhos. E há uma diferença, então, entre graça comum e graça especial, no entendimento humano. A graça comum são as bênçãos de Deus sobre tudo, todos e qualquer coisa. Mas a graça especial é o entendimento de alguma coisa mais pessoal. A graça especial é a que age em nós para que nos convertamos ao Senhor, ou para que sejamos convertidos ao Senhor. Então a graça vem dessas duas maneiras para a existência. De maneira ampla, que é para tudo e para todos. Deus faz descer a chuva e o sol e o frio e o calor para tudo e para todos. E isso é bênção de Deus, mas é comum a todos. Mas Deus não faz a existência da humanidade, seus filhos. Os filhos, eles são incluídos na graça especial. Graça comum é para todos, graça especial é para os escolhidos. Bom, isso é a graça. Mas e a glória? Como chega? Como vem? Eu acho que a melhor maneira de falar sobre a glória é falar sobre os tempos. Como e de que maneira e em quais tempos nós temos o conhecimento da glória de Deus. Então, ainda dentro dos conceitos do Catecismo Maior de Westminster, nós podemos perceber a glória de Deus em 3 tempos. Nós podemos perceber a glória de Deus na vida presente, só que não toda a glória de Deus. Nós podemos na vida presente perceber as primícias da glória de Deus. E daqui a pouquinho vamos entender o que é isso. O que são as primícias da glória de Deus que nós podemos vislumbrar na vida presente? Num outro momento, que é no momento da nossa morte, então nós já teremos algo além das primícias da glória de Deus. Nós viveremos em estado de glória. A nossa morte nos trará uma completude maior em relação à glória de Deus. Porque nós viveremos no estado dessa glória. Mas ainda há um momento superior a isso, que é a perfeição da glória de Deus em nós. E isso acontecerá num outro instante, que é na ressurreição. Então, para entender a glória de Deus, convém entender os 3 momentos. A glória de Deus no tempo presente, como primícias. A glória de Deus no momento da nossa morte, como o nosso novo estado. E o entendimento da glória de Deus no dia da nossa ressurreição. E esse será um dia de perfeição da glória de Deus. Por isso que a glória de Deus está mais voltada a esse tempo. Começa aqui, mas ela não termina na morte. A glória de Deus nos acompanhará. E por isso entender a glória de Deus nos dias atuais é entender coisas futuras. É entender coisas acerca do céu. É perceber um pouco mais do céu. É contemplar as coisas mais profundas do céu. Por isso estou chamando essa meditação de o céu na terra. O quanto do céu na terra dos homens. O quanto da glória de Deus na graça que já recebemos. O quanto das perfeições de Deus nas imperfeições da nossa vida. Olhando para esse texto, então, eu preciso começar com o conceito de primícias da glória. Eu disse que nessa vida nós podemos contemplar um pouco das coisas mais profundas de Deus, mas isso se chama primícias da glória. Por sermos nós o corpo e Jesus o cabeça do corpo, nós participamos das primícias da glória de Deus. Porque primícia é a antecipação de algo que ainda não temos totalmente. É o começo da glória. Primícias são as primeiras coisas da glória. As primícias da glória, elas chegam a nós como uma ideia das coisas futuras. Como uma promessa que foi dada. Como uma certeza que foi colocada no nosso coração, mas que nós ainda não entendemos bem. A primícia da glória chega até nós com uma palavra, creia.
tem coisas melhores depois dessa morte. E a gente fica aqui, crendo. Enquanto boa parte da existência não crê mais nada depois da morte. Crê que voltaremos ao pó e acabou. Outros acham que vamos reencarnar, outros acham que seremos aniquilados, outros acham que seremos julgados por termos sido bons ou maus nessa terra. Há muitas interpretações sobre o que vai acontecer depois de fecharmos os nossos olhos. Mas a nós que cremos na palavra de Deus, a primícia da glória é o entendimento que a promessa será cumprida. Só que a gente não viveu aquilo ainda. A gente não morreu aquilo ainda para viver essas coisas. Então, isso são só primícias. É só o comecinho. É só o que está bem no início da vida eterna. As primícias da glória são promessas que Deus já compartilhou. São riquezas que Deus já anunciou, mas que ainda não tocamos plenamente nelas. E é por isso que dá para entender melhor que é como se fosse um direito, não um direito adquirido, um direito que Deus deu. Deus disse, é para vocês. A vida eterna é para vocês, mas nós ainda estamos nessa vida do dia a dia e não conseguimos perceber isso em profundidade. Eu sou um pastor de gente, vocês me conhecem um pouco já. E enquanto eu preparava essa meditação, nessas últimas 2 semanas, em meio a algumas gripes fortes, eu quis fazer alguns laboratórios. E pelo menos umas 8 ou 9 pessoas serviram de laboratório nesse sentido. Me perdoem, com a melhor das intenções. Mas eu fui conversando com gente sobre a vida cristã. Está tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que está a caminhada? Como é que está a vida? Como é que está o marido? Como é que está a esposa? Como é que estão seus filhos? E fui conversando com irmãos e irmãs livremente nessa semana. Para, ao final, eu ter um diagnóstico que é bom, mas que não deixa também de ser preocupante. E o que é a preocupação, então? A preocupação é que nós talvez estejamos vivendo um tempo, a maioria de nós, claro que é uma amostragem, mas a maioria de nós não está tão voltada ao céu de Deus. Quase todas as nossas conversas estão voltadas ao nosso dia a dia, às confusões do dia a dia, aos problemas do dia a dia, às insatisfações com as pessoas, às queixas com as ações do diabo nas nossas vidas, a preocupação com a existência, com a desorganização mundial e os temores mesmo. Talvez se você fizesse essa pesquisa, você tivesse certamente o mesmo resultado. Vamos falar um pouco aí, como é que estão as coisas? Quando a gente fala de coisas, quase nunca está na nossa mente as coisas de Deus, as coisas do céu, os planos de Deus. Nós temos muitos planos. E os nossos planos são o alimento no final do mês, a roupa que eu preciso comprar para os meus filhos. Os nossos planos são o curso que eu preciso fazer para ser um bom profissional. Os nossos planos são preciso estar bem para os desafios maiores que a vida ainda colocará sobre mim. Eu gostaria que, a partir desse diagnóstico, eu e você pensássemos um pouco mais sobre as coisas de Deus, sobre a glória de Deus. Afinal de contas, nós não somos desconectados do cabeça. O Senhor Jesus Cristo sempre pensou nas coisas do seu Pai. Desde muito cedo o Senhor Jesus Cristo pensou nas coisas do seu Pai. Desde muito cedo, aos 12 anos, os doutores ficaram impressionados com ele. Quando a sua mãe lhe perguntou, Jesus, o que é isso, Jesus? Por que você estava lá entre os doutores? Ele disse, mamãe, você tinha que saber disso, mamãe. Minha vida é cuidar das coisas do meu Pai. Então, o pensamento de Jesus sempre esteve nas coisas do seu Pai. Tomemos cuidado para que a nossa vida não seja pautada pelas nossas coisas. Porque uma vida pautada pelas coisas do Pai
Uma vida que se importa com o que Deus se importa. Uma vida que se importa com o que Deus está fazendo nesse tempo. É uma vida que consegue contemplar melhor a glória de Deus. Uma vida voltada sempre às suas coisas vai demonstrar uma coisa que nós vamos ver logo mais, que é a imperfeição da santidade. Nós jamais viveremos a santidade de Deus se a verdade de Deus não estiver em nós. Se a palavra de Deus não nos conduzir a essa verdade. Nós jamais compreenderemos e nos regozijaremos e teremos paz na nossa consciência se todo o esforço da nossa vida for atender as coisas e buscá-las. Então, de onde que eu extraio isso? De um texto da palavra de Deus. Você não precisa abrir, mas em um momento Paulo estava falando com uma igreja e ele disse: olha, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês estavam mortos nos seus delitos, mas Cristo lhes deu vida. Vocês hoje estão, pela graça de Deus, salvos. E vocês estão juntamente com Ele, vocês estão nele. Vocês já estão recebendo a ressuscitação a ponto de, espiritualmente, vocês já estarem assentados nos lugares celestiais. Então não pode viver desconectado do pensamento de Deus. Não pode viver desconectado do que é a suprema riqueza da glória e da graça de Deus. Não pode gastar todos os seus dias pensando nas suas coisas. Não pode mesmo. É um erro mesmo. Todos fazem isso, mas nós não. Todos acham que quanto mais cuidarem das suas coisas, melhor a vida lhes será, mas nós não. A nossa vida é organizada à luz de Deus. Quanto mais a luz de Deus estiver sobre a nossa vida, mais nós percebemos o que está se passando nela. Então, um ponto fundamental é que as primícias da glória de Deus foram destinadas aos filhos de Deus. Bom, mas é um direito então? Então somos salvos. Salvos, se eu sou salvo, eu posso usufruir, eu quero usufruir. A oração que estava sendo feita lá naquela caixa de som estava certa então. Eu posso usufruir a glória de Deus agora, aqui, nessa minha vida, nesse momento, plenamente. Pois, infelizmente, o Catecismo Maior de Westminster diz que não. Infelizmente não. Infelizmente, a glória de Deus não parece ser um direito desfrutável a qualquer momento na vida do crente. Ah, não? Por quê? Por causa da santificação imperfeita em nós. Novamente é o catecismo que nos ajuda. A santificação imperfeita em nós parece ser o elemento impeditivo da plena glória de Deus na vida dos seus filhos. Mas pastor, como é que eu posso ser salvo e não ser santo? Aqui nós precisamos recorrer à boa teologia para entender um pouco sobre esta salvação então. Nós já fomos salvos, nós somos salvos. Mas a salvação também, ela deve ser entendida pelo menos em 3 estágios diferentes. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós ainda seremos salvos. Mas como isso se dá? Do que é que nós já fomos salvos? Do que é que nós estamos sendo salvos? E do que é que nós seremos plenamente salvos? Olha, é muito importante eu e você entendermos salvação, porque se não entender a salvação, se não entender completamente a salvação, provavelmente não entenderá a questão da glória de Deus. Então, pense na salvação em relação aos nossos pecados. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos do pecado. Nosso problema é o pecado, nosso problema é a queda. Nosso problema é que quando o pecado entrou em nós, nos colocou numa situação
numa situação terrível, numa diminuição terrível. Nos colocou num estado de dependência completa. Então, se tem uma coisa que os cristãos precisam entender é que eles são salvos do pecado. Mas como é que a salvação se dá em relação ao pecado na vida dos crentes? Nós já fomos salvos da culpa do pecado. O pecado não pode mais impor sobre nós a condenação. O diabo não pode mais nos acusar em relação a nós pagarmos a conta dos nossos pecados. Então, disso, nós já fomos salvos. A culpa do pecado está sobre Jesus, não está mais sobre nós. Contudo, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Então, em relação ao passado, já aconteceu. A culpa do pecado já foi quitada. Mas o pecado tem ou não tem ainda poder? Tem. E como é que acontece? Ele vem com toda a sua tentativa e toda a sua capacidade. Mas nós somos salvos diariamente do poder que ele tem. Esse é o nosso amparo diário. Então, a salvação em relação aos nossos pecados, primeiramente, ela já aconteceu lá atrás, já fomos salvos da culpa, mas estamos sendo salvos diariamente do poder que ele ainda tem. E é por isso que nós nos apegamos ao Senhor. Senhor, livra-nos, ajuda-nos, socorre-nos. Senhor, olha para nós, tem misericórdia da gente. Por que a gente faz essas orações? Porque a gente sabe o que é o pecado na nossa vida. Bom, se nós já fomos salvos da culpa do pecado, está resolvido. Estamos sendo salvos do poder do pecado, haverá um momento que nós seremos salvos completamente e até da presença do pecado. Irmãos, pensem nisso. Quando contemplarmos sobre a salvação de Deus em relação aos pecados, lembremos, a culpa não está sobre nós. Nós somos dependentes de Deus nessa vida para que o poder do pecado não atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Lembrem sempre que Deus não se agrada da iniquidade. Deus não se agrada das práticas contumazes de iniquidade. Então nós dizemos, Senhor, livra-nos desse mal. Senhor, olha para nós. Senhor, vem com o teu poder. Guarda-nos do laço do passarinheiro. Guarda-nos, livra-nos da concupiscência da nossa carne. Proteja-nos das investidas do diabo. E, Senhor, trabalha no nosso interior, para que a nossa carne não nos domine. E Ele faz isso. Então nós somos salvos diariamente deste poder do pecado. Mas haverá um momento que você não precisará mais lutar por isso, porque você será livre da presença dEle. Isso é salvação. Então salvação, pelo menos em 3 estágios. A salvação se dá uma vez por todas, obviamente. A salvação é um estado que Deus muda o status, é um novo status que Deus dá. Salvo. Mas nós entendemos a nossa vida pelo menos dessas 3 maneiras. Livres da culpa, protegidos desse poder avassalador que Ele tem no nosso dia a dia e em esperança. Porque haverá um momento que Ele nem existirá mais. Olhando para essa ideia da salvação, então, a salvação que Deus nos deu, nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos para frente. Mas vamos pensar no nós agora. E vamos pensar em nós nesse dia a dia. Quem somos nós então nesse dia a dia em relação à glória de Deus? Já fomos justificados, estamos sendo santificados e um dia seremos glorificados. Olha, novamente 3 estágios. Justificados já fomos. Deus fez de Jesus Cristo o justo por nós. Então nós somos justificados. É um ato fora de nós, é um ato forense de Deus. Deus disse, esses aqui são meus. Eu os olharei e os contemplarei como justos. Seremos um dia glorificados totalmente, que é quando nós contemplaremos as coisas
eternas e completas de Deus, mas não chegamos lá ainda. Então, o que é que está acontecendo aqui na nossa vida, no nosso dia? Nós estamos vivendo o tempo da santificação. Por isso Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque importa ao cristão que quer conhecer mais das coisas do céu, santidade. Importa ao cristão contemplar mais a santidade para compreender o conjunto de bênçãos de Deus relacionados, acrescentados continuamente às nossas imperfeições. O céu na terra são perfeições dentro de imperfeições. O céu na terra é um poder de Deus de aperfeiçoar o imperfeito que somos nós. Era por isso que Jesus estava orando pelos seus discípulos, para que eles avançassem nessas coisas como o amor, como unidade, para que eles avançassem na glória de Deus. Bom, eu estou falando sobre glória de Deus, unidade, conhecimento, amor, missão. Jesus queria que os discípulos tivessem. Mas eles já tinham essas coisas? Não. Assim como nós, no nosso presente, se formos muito honestos, também diremos que não. Se eu perguntar aqui para nós: meus irmãos, nós temos unidade entre nós? Talvez o que está sentado no primeiro, no segundo ou terceiro banco não tenha unidade com o que está sentado no penúltimo banco da nossa igreja. Se eu perguntar: irmãos, nós queremos o conhecimento de Deus de verdade? Talvez nós teremos de dizer: olha, eu tenho a impressão que me falta alguma coisa da parte de Deus, mas eu não tenho buscado conhecer mais esse Deus profundamente. Se falarmos de verdade, verdade mesmo, se eu perguntar: irmãos, nós temos exercido o amor entre nós, como Deus exerceu o amor com o seu Filho Jesus Cristo? E com o mundo, porque Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Talvez, se formos muito honestos, teremos de dizer: não temos amado mesmo, como poderíamos amar. Em um dos meus momentos de devocional dessa semana, depois de conversar um pouco com minha esposa, nós estávamos falando no carro, indo para a nossa casa, que o nosso coração já não se importa mais com coisas que deveria se importar. Por exemplo, nós vemos nos noticiários que parte de uma cidade na Síria foi simplesmente destruída e que milhares de pessoas morreram, e vem de vez em quando imagens para a gente de crianças em estado catastrófico, de total indignidade humana. Mas eu fiquei pensando: por que eu não choro por isso? Por que eu não clamo ao Senhor por isso? Será que é só porque eu sei que eu não posso fazer nada mesmo? Que foi o que a gente falava. Tem coisas que a gente não pode fazer, é verdade, a gente não pode fazer. Mas vocês já perceberam como parece que a gente deixa de amar, ou talvez nunca tenha amado? Quem sabe nós tenhamos no meio aqui do nosso culto, quando ouvimos: irmãos, orem por essa pessoa está passando uma dificuldade, ou essa pessoa se acidentou, ou essa pessoa contraiu uma enfermidade, ou essa pessoa foi acometida de um infortúnio. A gente ouve falar. A gente não ama o suficiente para pegar o telefone, ligar e falar: olha, eu ouvi falar lá na igreja que você passou por isso. Por que será? Honestamente, se quisermos sermos honestos de verdade, talvez chegaríamos a essa conclusão: é porque a gente não ama. De verdade a gente não exerce esse amor. Eu poderia dizer: irmãos, Jesus disse: Pai, assim como eu fui enviado, eu agora os envio. Isso é para os discípulos, mas os discípulos foram o fundamento da igreja. O fundamento da igreja prosperou. A igreja, ela é um resultado da força apostólica. Então, o que foi dito aos discípulos em relação à missão no mundo, é dito para todos nós. Mas se eu perguntar: irmãos, como está a nossa missão? Como foi a semana? O que fizemos? Quanto de missão nós fizemos nessa semana? Talvez não tenhamos feito missão nessa semana. Então, como os discípulos, nós possivelmente, no que diz respeito à unidade,
estamos abaixo da média. No que diz respeito ao conhecimento, estamos abaixo da média. No que diz respeito ao amor entre nós, estamos abaixo da média. No que diz respeito à missão, estamos abaixo da média. Possivelmente, então, também, no que diz respeito à glória de Deus, estamos abaixo da média. E temos dificuldade de compreender a glória de Deus. Possivelmente. O que é que nos impede, então? O que é que atrapalha esse olhar mais profundo das coisas de Deus? Aquilo que o Catecismo Maior chama de imperfeição na santidade. A santidade imperfeita é a causa. Nós temos 3 inimigos. Os nossos 3 inimigos são conhecidos de todos nós cristãos: o mundo, o diabo e a carne. O mundo está fora de nós. O diabo está fora de nós. Mas a carne não está fora de nós. O mundo, a gente olha e diz: gente, como é difícil viver no mundo. O diabo, da mesma forma, a gente olha e diz: olha, eu não vou nem me meter com ele, porque as coisas que ele já fez, se ele olhar para mim, nem sei o que ele pode fazer comigo. Nós olhamos para 2 inimigos e temos pensamentos. Os pensamentos são muito variados em relação aos nossos inimigos. Algumas pessoas conseguem se posicionar diante do mundo e conseguem se posicionar diante do inimigo de Deus. Outros não. Outros aceitam todas as coisas do mundo e recebem todas as instruções do diabo. E então, conforme as suas vidas em desgraça, em situações, em confusões, ele sempre tem alguém para culpar. Eu quero culpar o mundo agora, porque ele foi muito forte, ele invadiu, ele mudou o meu pensamento. Eu quero culpar ao diabo agora, porque assim como ele perseguiu a Jesus Cristo, está me perseguindo, eu tenho esses 2 inimigos, por isso eu não sou tão bom quanto eu deveria ser. Mas sabe o que o Catecismo Maior de Westminster diz sobre os nossos 3 inimigos? É que verdadeiramente nós temos de considerar a existência do mundo, nós temos de considerar a existência do diabo, mas o principal inimigo está dentro de nós. E ele não é nem o mundo e nem o diabo, ele é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. O pior inimigo que o ser humano tem é o que está dentro dele mesmo. Nós fomos salvos, já fomos justificados, estamos sendo santificados e um dia seremos glorificados. Mas enquanto vivermos aqui nessa terra, viveremos com o nosso DNA tendo um vírus chamado natureza pecaminosa. Então a natureza pecaminosa dentro de nós é a causa das nossas imperfeições. E por isso um grande atrapalho no vislumbre das primícias da glória de Deus. Um grande atrapalho. Como é que essa natureza pecaminosa está em nós? Como combater essa natureza pecaminosa que está em nós? Enquanto todos estão tentando justificar os seus percalços, os seus problemas, ora atribuindo ao mundo, ora atribuindo ao diabo, o que os reformados pensam? Como é que os reformados vivem diante de Deus, diante da glória de Deus? Olhando para dentro de si, avaliando suas vidas, se preocupando com o nosso estado, se preocupando com a natureza pecaminosa que insiste em agir. Como é que isso se deu nas Escrituras? Você não precisa abrir o texto, mas um dia Paulo, falando sobre si mesmo, sobre sua vida cristã, expressa o que possivelmente é o seu pensamento e é o meu pensamento. Paulo diz assim: vocês acreditem, caros romanos, eu não estou compreendendo o meu modo de agir. Pois não faço o que queria fazer. Vocês sabem o que é que eu estou fazendo mais agora? O que eu detesto, na verdade. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Caros romanos, o meu pensamento quer fazer as coisas boas, mas o meu corpo só quer fazer as coisas ruins. Eu não estou compreendendo, não estou me entendendo. Eu estou vivendo um tempo que eu sei que em mim, na minha carne, não habita nem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas o efetuar o bem não está fácil. Não tenho feito o que gostaria de fazer.
Vocês sabem o que eu tenho feito? O mal. Eu não queria fazer o mal, mas é o mal que eu estou fazendo. Então, note, Paulo falando aos romanos, dizendo que o pecado nele, a natureza pecaminosa que está nele, era o empecilho para que ele vivesse a sintonia com as perfeições de Deus. Isso é muito sério. Porque, claro, isso está debaixo do conceito de depravação total. Isso está debaixo da ideia que nós somos dependentes mesmo da graça e da glória de Deus. Mas notem que Paulo não está acusando nem o mundo e nem o diabo. Paulo está dizendo que tem alguma coisa errada comigo mesmo. Tem alguma coisa que eu preciso olhar para dentro de mim e me entender melhor. E eu preciso, ao me entender melhor, perceber que eu tenho um inimigo dentro de mim. E este inimigo dentro de mim está me fazendo mal. E este inimigo dentro de mim está me impedindo de viver os benefícios de Deus na minha vida e os benefícios que eu poderia fazer ao mundo porque sou um homem de Deus. Olha como Paulo está olhando para a questão do vislumbre da glória de Deus. Paulo está preocupado com isso, e está preocupado porque ele entende que não são os fatores externos que atrapalham a compreensão da glória de Deus. Não são os fatores externos que atrapalham o vislumbre das maravilhas de Deus, chamado aqui nessa meditação de primícias da glória de Deus. Não são os fatores externos. O que são então os fatores externos? Eles não são a causa principal das nossas imperfeições, quedas e fracassos. O que são os fatores externos? Eles tiram proveito de nossa natureza pecaminosa, porque a nossa natureza pecaminosa é propensa a pecar. Então o mundo vem com força, porque eu gosto de pecar. Então o diabo vem com a sua orientação e eu aceito, porque está em mim a rebeldia. Então eu não posso dizer, mundo cruel, diabo terrível. Eu tenho que dizer, eu aceito essas coisas. Porque a natureza pecaminosa que está dentro de mim é propensa mais ao mundo e ao diabo do que a mortificação dela. Mais ao mundo e ao diabo do que a santidade. Quando Paulo trabalha sobre esses fatores externos, Paulo diz que o coração do homem gosta de ser seduzido. Então, quando o mundo vem com força para nos seduzir, seduz porque o nosso coração gosta de ser seduzido. O nosso coração é propenso a pecar. O nosso gosto está mais para estas coisas do que exatamente para as coisas de Deus. Só que quando nós falarmos acerca da nossa vida, nós não deveríamos acusar o mundo e o diabo. Nós deveríamos colocar a nós mesmos neste tribunal para dizer, que força o mundo tem sobre mim? Que força o diabo tem sobre mim? E então, um dos homens que nós admiramos sempre e trabalhamos profundamente os seus conceitos, quando Calvino falou sobre isso em determinado momento, ele disse também sobre os fatores externos. E ele disse assim, os fatores externos não teriam poder sobre nós se não fosse a nossa natureza propensa ao gosto por delícias. Eles não teriam esse poder se nossa natureza não fosse propensa ao prazer. Eles não teriam essa força, esse poder sobre nós, se a carne que está dentro de nós não lutasse tanto por sua sobrevivência. Se a carne dentro de nós não lutasse tanto por estar viva e forte, certamente o mundo não teria tanto poder, nem o diabo sobre nós. Por quê? Diz Calvino, porque a nossa carne tem desgosto pela mortificação. Ela luta para dominar sempre. Foi isso que Paulo disse aos romanos. Tem um problema comigo, eu tenho duas coisas em mim. A minha mente quer fazer o certo, mas a minha carne bate em mim demais.
E então eu quero fazer o certo, mas na verdade só faço coisas erradas. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque Paulo está lamentando, entre outras coisas, não ser dado a percepção da glória de Deus. Conversando sempre com muitas pessoas no dia a dia, eu tenho, sempre que posso, orientado: meu irmão, tira o pensamento um pouco das coisas do presente, tira o pensamento um pouco das paixões. Meu irmão, corrija a sua forma de pensar, domine o seu coração. Pense nas coisas eternas mais do que nas coisas temporais, pense. Porque é a única forma de contemplar os vislumbres da glória de Deus. É a única forma de contemplar o céu na terra. É a única forma de contemplar glória, onde Deus já operou com graça. É a única forma dos cristãos compreenderem que há verdadeiramente um porvir e que ele é mais importante e significativo do que o presente. Eu caminho para o fim dessa meditação dizendo, meus irmãos, tem uma coisa dentro de nós, não é o mundo e não é o diabo, é dentro de nós, e chama-se pecado. E o pecado, a natureza pecaminosa em nós, está no nosso coração e precisa ser combatido. Quando Jesus ora para que eles fossem santificados, isso tem a ideia de ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais pleno do Espírito Santo, menos poder o pecado tem sobre a vida do cristão. Mas como isso é combatido? Isso deve ser mortificado sem dó. Boa parte dos pecados cometidos precisariam de uma coisa só: não fazer nada. O nosso olhar concupiscente corre para a sensualidade. O que é que se esperava que se fizesse? Que se ficasse quieto. Que se parasse. Que esses olhos se fechassem. Boa parte dos nossos pecados são insatisfações, vontade de reagir às coisas que estão nos fazendo, nos acusam, maldizem, nos perseguem. E a nossa vontade é nos levantar e escrever tratados contra eles, quando na verdade só deveríamos ficar quietos, respirar fundo, não fazer nada. Boa parte das ações que o mundo coloca sobre nós, dos atos, das mesquinharias que são cometidas contra os cristãos, geram em nós um tipo de raiva que nós temos vontade de responder à altura, quando na verdade é requerido de nós que a gente ofereça a glória de Deus aos que querem nos oferecer o ódio mortal do inferno. Meus irmãos, a melhor reação ao mundo e ao diabo talvez seja ficar em Deus. Talvez seja não uma briga com ele, nem um antagonismo de luta com o outro, mas ficar em Deus. Contemplar as coisas que ainda não vimos. O mundo tem a ver com a nossa existência. O diabo só vai operar enquanto estivermos aqui nessa existência. Tanto o mundo, quanto o diabo e quanto o pecado que está dentro de nós corrompem nosso estado de santidade com o Senhor. Contudo, nós somos convidados a acalmar o coração, a buscar em Deus, a clamar ao Senhor, a falar com Ele e a descansar nele. Bom, como é que então nós fazemos isso? Se o pecado tem que ser mortificado sem dó dentro de nós, se ele tem que ser crucificado com Cristo para que possamos compreender as coisas mais profundas da glória de Deus, acredite, à luz de Calvino, quando isso acontece, o diabo e o mundo têm muito mais dificuldades de perverter um coração, porque é um coração crente em Cristo. Então, se eu pudesse finalizar, eu gostaria de finalizar com 3 sugestões. Como compreender a comunhão em glória com Cristo no nosso tempo presente? Como compreender o vislumbre das coisas eternas de Deus num tempo tão difícil e tão complicado como os nossos? Eu vou propor 3 atitudes. A primeira atitude é a de atalaia.
Atalaia no Antigo Testamento era aquele homem que ficava em cima do muro da cidade, olhando para os inimigos, olhando para o campo e vendo a movimentação de poeira que se levantava rumo à cidade. E então ele ficava atento àquilo para avisar os soldados, porque provavelmente isso se levantava nas madrugadas. Então, a atitude de atalaia, um olhar atento, uma atenção para com a possibilidade da luta, é muito necessária na vida do cristão. O pecado que nos assedia tenazmente precisa ser combatido, e essa é a outra ideia. Se a primeira sugestão é uma atitude de percepção, mantenhamos-nos com os nossos olhos abertos em relação ao que nos impede de contemplar as coisas mais profundas de Deus. A segunda ideia é a de soldado mesmo. É de combatente mesmo. Entender o lado que estamos. Paulo entendeu isso quando ao final da sua vida disse: eu combati o bom combate. Mas qual é o conflito? Qual é o problema? Bom, nessa conclusão eu quero apontar duas situações muito antagônicas. Nós sempre estamos em conflito. Se nós tivermos paz com os pecados, nós sempre estaremos em conflito com Deus. E se nós tivermos paz com Deus, nós sempre teremos conflito com o pecado. Dá para entender essa diferença? Se nós tivermos paz com os nossos pecados, se está tudo bem, se estamos bem com os nossos pecados, provavelmente nós estejamos neste momento com um sério conflito com Deus. Um sério conflito com Deus. Mas se nós estamos em paz com o nosso Deus, então possivelmente nesse momento nós estejamos num sério conflito com os nossos pecados. De que lado nós estamos? O soldado tem que saber qual o lado que ele está. Ele está buscando paz com quem? Com o mundo? Bom, então será inimigo de Deus. Ele está buscando paz com Deus? Então ele já tem um inimigo que se levantou. Chama-se mundo, chama-se diabo e chama-se pecado. Em que lado nós estamos? Um soldado sempre sabe qual o lado da batalha que ele precisa lutar. Então, a primeira coisa, uma atitude de atalaia, de percepção. Por que eu tenho vivido uma vida tão confusa? Por que o meu cristianismo é confuso? Por que o meu cristianismo não avança? Por que eu não progrido? Olho aberto. Santificação imperfeita. Mortificação da carne. Olho aberto. Precisa saber. Porque ao saber isso, toma-se posição. Tomou posição, o soldado entra em batalha, entra em luta. É um soldado para o vislumbre da glória de Deus. É um soldado que caminha, que trabalha para que o resultado seja estar em comunhão com Deus. A nossa atitude deve ser não só de atalaia, não só de soldado, mas de crente. O que é uma atitude de crente em relação à nossa vida? Uma atitude de alguém que crê nas promessas de Deus. Deus disse. Deus disse que venceríamos. Deus disse que seríamos mais que vencedores. Deus disse que o poder do Espírito Santo em nós era mais poder do que qualquer coisa fora de nós. Deus disse que cheios do Espírito Santo nós enfrentaríamos as coisas mais terríveis, as perseguições mais cruéis. Deus disse que apesar de sermos poucos, Ele em nós era a garantia da nossa vitória. Deus disse. Lembrem do ajudante do profeta. Mestre, disse Geazi, estamos perdidos. Os soldados são muitos, nós somos tão poucos. E o profeta disse: Geazi, você não tem ideia das coisas de Deus. Você não tem ideia do exército de Deus ainda, Geazi? Então a nossa atitude deve ser de crentes. A atitude de alguém que crê que o Senhor prometeu a sua presença, o seu cuidado, a sua preservação. Os dias sempre serão piores. Os dias sempre serão difíceis, mas aqueles que creem nas promessas de Deus nas horas mais difíceis da vida, lembram-se de Efésios 6, 10 a 18, toma o capacete, toma a couraça, toma a espada, se arma, se posiciona. Ele não é só um soldado, ele é um soldado crente.
Soldados existem no mundo, lutando pelas mais diversas batalhas. A nossa, por santidade. Está fácil? Não está. Tanto não está que muitos de nós, possivelmente nesse momento, estejam sofrendo muito mesmo na sua vida cristã. E possivelmente a causa seja o problema com a santidade. Os olhos estão muito nas coisas deste mundo. Precisariam estar mais nas coisas do Senhor. Por fim, eu quero dizer que esta é a melhor maneira de cidadãos dos céus viverem em comunhão de glória com Cristo nesta terra. Quero repetir. Esta é a melhor maneira de cidadãos dos céus viverem em comunhão com as primícias da glória de Cristo nesta terra. Que Deus nos dê graça para avançarmos. Nós precisamos avançar em santidade, como Jesus queria que os seus discípulos avançassem. Por isso Ele orou ao Pai. Que Deus nos dê da sua glória na graça que Ele já nos deu. Feche os seus olhos por um instante para orarmos. Nós oraremos e cantaremos uma canção. Enquanto estivermos cantando essa canção, também consagraremos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Mas esta canção é muito séria e muito forte, porque ela é uma canção em forma de oração. É um pedido que a gente faz, para que o Senhor acrescente mais em nós uma série de coisas. Mas a última linha da canção pede que o Senhor nos dê mais ânsias da glória de Deus em nós. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para as Tuas Escrituras, para os dilemas que os Teus grandes homens viveram, para os desafios que Paulo mostrou existir na vida dos cristãos, para a forma como a Escritura nos ensina a contemplar as coisas celestiais, eu quero orar para que o Senhor continue a nos dar santidade, para que possamos, no tempo certo, usufruir a perfeição da glorificação. É que nós estamos ainda nesses tempos presentes, Senhor, nesses tempos difíceis. É porque nós estamos ainda vivendo, Senhor, os desafios relacionados aos fenômenos da nossa vida. Senhor, e temos encontrado dificuldades, Senhor. Temos encontrado dificuldades na nossa santificação. Temos encontrado dificuldades, Senhor, com os inimigos. Temos visto o mundo, o diabo e o pecado em nós agindo, Senhor, de maneira que parecem perturbar a nossa vida espiritual. Senhor, mas se estamos sendo salvos do poder do pecado, e é o que acreditamos mesmo, socorre-nos, Senhor. Socorre-nos nesta hora, socorre-nos neste momento, socorre-nos para o avanço da santificação em nós neste momento, para que também possamos avançar no entendimento das coisas eternas, enquanto estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da nossa vida. O Senhor pode fazer isso por nós, para que nossa alma descanse nas Tuas coisas, descanse nos Teus propósitos, se alegre na Tua vontade, para que a nossa consciência tenha paz, para que os nossos movimentos não sejam movimentos de vingança, não sejam movimentos de recrudescimento do entendimento da Tua vontade, para que estes não sejam momentos de afastamento do Senhor, mas sejam momentos de aproximação do Senhor. É a nossa oração nessa manhã. Santifica-nos também, Senhor, na Tua verdade. Mostra-nos sempre mais o que é a Tua verdade, de onde ela vem, para que amemos a Tua palavra e não nos afastemos dela, como nosso coração quer, como nossas mãos querem, como nossos olhos querem. Se há dentro de nós essa natureza pecaminosa, inimiga nossa, ajuda-nos no combate. É difícil andar com ela, Senhor. Mas também a Tua palavra diz que na luta contra o pecado não temos resistido ainda até o sangue. Senhor, muito das nossas quedas é porque não temos ainda resistido verdadeiramente com a armadura que o Senhor nos deu. Santifica-nos, santifica-nos, santifica-nos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.